Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal. Sendo assim, iremos tratar sobre um assunto de extrema importância, ao meu ver, também, e que tem relação com o cristianismo, mais precisamente o cristianismo primitivo. Iremos analisar neste vídeo, falar, na verdade, neste vídeo, sobre questões relacionadas às evidências da existência de um movimento cristão no primeiro século, o que é negado por alguns influenciadores, né, digitais aí da mídia, e um deles é o chamado Antônio Miranda, né, que vem ganhando certa notoriedade aí nas redes sociais, principalmente no YouTube, que onde ele tem alegado, por exemplo, que o cristianismo, que não existe evidência do cristianismo no primeiro século. E ele diz com todas as letras que não existe evidência de forma alguma, seja arqueológica, seja de algum historiador, seja de algum escritor, nada que indique que o cristianismo tenha surgido enquanto movimento no primeiro século. Eu vou colocar na tela o vídeo onde ele afirma isso, não vou colocar o vídeo inteiro, não vai ser um react analisando cada palavra do que ele diz, até porque eu não quero que esse vídeo fique tão longo, porque como vocês já sabem, eu não gosto de vídeo muito longo, tá certo? Mas enfim, vai ser um vídeo que provavelmente vai ter um certo tempo aí, porque eu vou ter que analisar as fontes novamente. E eu já vou colocar na tela aqui o vídeo do Antônio Miranda, tá certo? Para a gente analisar. Eu coloquei só a parte onde ele fala sobre isso, tá bom? Eu posso deixar o vídeo dele linkado abaixo aí do vídeo, para quem quiser acessar e ver na íntegra o vídeo que ele alega e assim por diante. Inclusive, parece que ele está respondendo, né? Ao Chevitarese, que é um historiador que estuda o cristianismo também, e ele está fazendo ali está dando uma resposta ao Chevitarese e a outro, que agora me foge o nome. Enfim, então vou colocar aqui na tela e a gente vai acompanhar juntos o que ele disse aqui, tá certo? Só um minutinho, deixa eu procurar aqui. Pronto, eu creio que já está aparecendo aí na tela, eu vou soltar aqui e iremos ver o que é que ele está alegando aí, tá certo? Então, simplesmente não existe nenhuma evidência, nem por historiador, nem por arqueologia, por nada que diga que existia um movimento cristão no primeiro século. Isso simplesmente não existe. Ai, Antônio, mas a gente acha que existiu. Os acadêmicos, há um consenso de que houve tudo isso no primeiro século. Aí nós temos uma especulação. Nós vamos levantar uma hipótese. Aí, quando a gente levanta uma hipótese, tá seguindo quem? Seguindo esse camarada aqui, ó, Karl Popper, né? Seguindo Carlzito, Karl Popper, nós temos que levantar essa hipótese. E aí, o que nós vamos fazer com essa hipótese levantada? Nós vamos tentar colocar sobre o escrutínio da falsibilidade para que nós tenhamos um cristianismo ali no primeiro século, um Jesus histórico no primeiro século, nós temos que nos basear em evidências, tá? Se nós não temos evidências que respaldem essa tese, essa hipótese, nós simplesmente temos que tirar o seu valor, né? Ela não vai conseguir ganhar o status aí de teoria, né? Então, pessoal, você já deu para entender basicamente o pensamento dele, né? Ele claramente nega que exista qualquer evidência de um cristianismo, de um movimento cristão no primeiro século, tá? Por exemplo, o Antônio Miranda, ele é um cara que adota certas posturas, certas teorias que são completamente marginais na academia, né? Esse é o primeiro ponto aqui. Eu não estou evocando isso como apelo à autoridade, até porque isso não prova o meu ponto, tá? Por exemplo, ele nega a existência do Jesus histórico, tá? Ele nega a existência do Jesus histórico. Eu posso dizer, mas a academia, a maioria dos historiadores pensa o contrário dele. Logo, a minha tese estava correta? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu só estou levantando esse ponto aqui para colocar as coisas dentro das suas caixinhas, tá certo? Mostrar a verdade como ela é. Então, ele nega que exista Jesus, certo? Que Jesus existiu enquanto personagem histórico. Ele alega que é uma criação, tá? Posterior, inclusive, uma criação romana. É uma tese que ele defende. Em outros vídeos eu irei refutar essa tese. E ele diz também que não existe movimento cristão nenhum
nem Jesus existiu, não tem evidências de Jesus, e muito menos de um movimento cristão no primeiro século. Ou seja, o movimento cristão surgiu depois, né? Após o primeiro século, provavelmente, na visão dele. Então, vamos analisar as fontes e ver se isso é verdade. Aqui eu irei trabalhar com fontes tanto de pais apostólicos, tá certo? Pais da igreja, mas também eu irei analisar algumas fontes de personagens que não são necessariamente cristãos, tá certo? Que não foram personagens cristãos, como por exemplo Plínio o Jovem, né? E outros personagens, como por exemplo Tácito, entre outros. Eu não vou analisar profundamente cada referência, cada citação, mas eu vou mostrar que a tese de que não existia um movimento cristão ela é fraudulenta, é falsa, tá bom? Uma coisa que é importante a gente lembrar aqui é que alguém pode já estar. Como é que você vai evocar Plínio Jovem? Plínio Jovem ele escreveu no segundo século, alguém pode alegar. Mas note que tem uma coisa muito importante na carta de Plínio Jovem, que de fato é do comecinho ali do segundo século, mas que indica, que nos mostra que já existia um movimento cristão no primeiro século. Ele está escrevendo no segundo século, mas ele, que sequer era cristão, mostra que já existia um movimento de cristãos já no primeiro século, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou começar primeiro com os pais apostólicos, tá certo? Por exemplo, Clemente. Clemente, por exemplo, eu já vi o Antônio Miranda dizendo, por exemplo, que não, porque Clemente nunca citou nada acerca dos evangelhos ditos de Jesus e assim por diante. Falso. Quando você lê, por exemplo, o capítulo 13 da carta de Clemente aos Coríntios, veja o que ele diz. Eu até sublinhei aqui, quando eu estava lendo. Ele diz o seguinte, ó. Eu vou ler só a parte que está sublinhada, tá? Antes de mais nada, recordemos as palavras ditas por Jesus, mestre da equidade e generosidade. Note uma coisa, essa carta de Clemente ela é datada da década de 90 do primeiro século, tá? Pela maioria dos historiadores. E um detalhe, tem historiadores que colocam a data muito antes, porque existem algumas evidências aqui que eu vou mostrar na carta de Clemente, essa aqui, que podem sugerir que ele tem escrito muito antes de 90, na verdade. Inclusive, Paulo cita Clemente, né, em uma de suas cartas, tá bom? Então, provavelmente eles foram de algum modo companheiros, tá certo? Então, seguindo aqui, pois foi ele que disse isto, aqui ele se referindo a Jesus. Sede misericordiosos para obterdes misericórdia. Pai, não, perdoai para que sejais perdoados. Assim como fizerdes, assim vos será feito. Da forma como derdes, assim vos será dados. Do modo como julgardes, assim sereis julgados. Como fizeste o bem, assim vos será feito. Isso aqui é um paralelo claro com os textos de Mateus 5, 7, Mateus 6 e 14, Mateus 7, Lucas 6. Então, existem outras referências aqui em Clemente onde ele faz paralelos com os evangelhos. Aí você pode dizer, mas isso aqui não tem nada a ver com os evangelhos. Ora, mesmo que eu admita que aqui não faz essa referência direta aos evangelhos, provavelmente ele está fazendo referência a uma fonte, a uma tradição anterior aos evangelhos, uma tradição oral, né, até mesmo escrita, que serviu de base para Mateus e Lucas escrever os seus evangelhos. Então, essa é a primeira evidência do cristianismo no primeiro século, tá? Uma segunda evidência a gente encontra, tá? Com Tertuliano, já no século III, tá certo? Onde ele cita, por exemplo, a passagem de Plínio Jovem. Eu vou começar, tá certo, por Tertuliano. Depois eu vou para Plínio Jovem, tá certo? Porque o que eu tenho de referência sobre Plínio Jovem é muito importante para a gente provar que existia assim o cristianismo no primeiro século. Mas Tertuliano, por exemplo, ele fala aqui, ó, de Plínio Jovem, tá certo? Na sua apologia. Deixa eu ver o capítulo aqui, tá? Eu acho que é o capítulo 2, isso mesmo. Ele cita Plínio Jovem, é a carta que eu vou trazer já já para vocês. Eu estou trazendo essa referência de Tertuliano para mostrar que existe um testemunho, né, tá certo, sobre essa carta de Plínio Jovem, que autentica ainda mais, tá certo? E nos mostra que essa era uma carta conhecida pelos autores cristãos. Então aqui está a referência. Plínio, o moço, quando era governador de uma província, tendo condenado alguns cristãos à morte e abalado outros em sua firmeza,
mas ficando aborrecido com o grande número deles, procurou em última instância o conselho de Trajano, o imperador reinante, para saber o que fazer com eles. Explicou seu senhor que, com exceção de uma recusa obstinada de oferecer sacrifícios, nada encontrou em seus cultos religiosos, a não ser reuniões de manhã cedinho em que cantavam hinos a Cristo e a Deus. Aqui, Tertuliano está citando a carta de Plínio, né, e exatamente o que Plínio escreveu, tá certo? Vou mostrar já já. Confirmando que em suas casas seu modo de vida era em geral um compromisso de ser fiel à sua religião, proibindo-se assassinatos, adultério, desonestidade e outros crimes. Isso aqui eram as práticas cristãs, né? De combate ao assassinato, ao adultério, tudo aquilo que Cristo ensinou e que os cristãos ali estavam colocando em prática e que Plínio notou isso e que Tertuliano está testificando também no século III. Então, a respeito disso, respondeu Trajano que os cristãos não deveriam de modo algum ser procurados, mas se fossem trazidos diante dele, Plínio deveria ser punidos. Ou seja, se eles fossem trazidos ali diante de Plínio, esses cristãos deveriam ser punidos, tá bom? Essa carta é importante, porque ela mostra as perseguições que os cristãos sofriam também, né? O que é negado por pessoas como Antônio Miranda, por exemplo, tá? Mas tem uma coisa muito importante sobre a datação aqui, que é mais importante, que está em Tertuliano. Eu vou ter que procurar aqui, certo? Aqui. Cadê? Acho que é no capítulo 8, tá? Sim, aqui no capítulo 8 no capítulo 7 da obra Apologia de Tertuliano. Ele diz o seguinte, ó: datamos a origem da nossa religião, ou seja, o cristianismo, como antes já mencionado, do tempo do reinado de Tibério. Ou seja, Tibério aqui reinou no século I, no começo do século I. Ou seja, na época em que o cristianismo surgiu. Então, mais uma evidência aqui a partir dos pais apostólicos, dos pais da igreja, demonstrando a existência do cristianismo no primeiro século. Aí, por exemplo, Miranda pode dizer, né? Ah, mas aí essas referências elas foram adulteradas, porque é engraçado essa galera, né? Esse pessoal do Jesus romano aí, como Antônio Miranda, entre outros, eles citam os pais apostólicos apenas quando lhes convém. Quando lhes convém, eles citam, que é uma beleza, aí traz as fontes, isso é atestado pelos pais da igreja. Aí, quando existem citações desses mesmos pais da igreja demonstrando o contrário daquilo que eles acreditam, aí não vale. Aí é deturpação, aí é interpolação. Ou seja, essa galera quer ressignificar totalmente a história para dar base às mentiras que eles proferem por aí, tá? Mas tem mais evidências aqui, tá bom? Temos também Justino Romano, no começo do segundo século, onde ele diz, tá certo? Eu acho que é no capítulo. É no capítulo. Deixa eu ver aqui, para não errar. É no capítulo 13 de Apologia 1, tá? Ele diz o seguinte, ó. Em seguida, demonstramos, nessa parte que eu estou marcando aqui de amarelo, tá? Para vocês verem. Em seguida, demonstramos que, com razão, honramos também Jesus Cristo, que foi nosso mestre nessas coisas e para isso nasceu. O mesmo que foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, procurador na Judéia, no tempo do imperador Tibério César. Então ele está assumindo a existência de Jesus aqui, né? O Justino, que foi um dos primeiros apologetas da história da igreja, colocando a existência de Jesus no primeiro século, do movimento cristão, que começa com Jesus, no primeiro século. Tá certo? Então, não faz sentido isso. Tá bom? Mas agora, pessoal, iremos agora para a carta de Plínio. Tá bom? A carta de Plínio, que eu vou aumentar aqui, porque está muito pequeno. Tá? Eu tenho essa carta aqui em PDF, temos duas traduções, desta carta. Tá bom? Assim, eu não vou fazer uma leitura completa da carta, ou faço? Eu estou na dúvida aqui, porque é o seguinte, né? Porque é tanta mentira que esse pessoal cita aí, que se a gente não citar o documento completo, eles vão dizer, você está escondendo alguma coisa. Então, para evitar qualquer problema, é bom a gente citar, né? Deixa eu aumentar mais um pouco aqui, tá? Pronto, então aqui a carta de Plínio, o jovem, que já foi citada lá, né? Depois, um século depois, por Tertuliano. Eu trouxe Tertuliano primeiro para apenas mostrar uma referência além do próprio Plínio, né? Que mostra, tá certo? Um testemunho independente que mostra que Plínio de fato escreveu
Essa carta é que os cristãos já tinham conhecimento desta carta ali, tá bom? Então a carta começa dizendo o seguinte: é uma regra, Senhor. Aqui ele está, pessoal, como a gente já viu, dirigindo essa carta ao imperador Trajano. Plínio Jovem, ele foi um procônsul da Bitínia, tá certo? Uma espécie de governador que estava ali representando o imperador. No caso, na época dele, o imperador Trajano, tá bom? E ele vai direcionar essa carta ao imperador porque ele estava ali tendo problemas com alguns cristãos na sua província, tá bom? Então vamos lá. É uma regra, ele vai dizer o seguinte: é uma regra, Senhor, aqui no caso Trajano, que eu observo inviolavelmente referir-me a vós em todas as minhas dúvidas. Ou seja, ele está demonstrando aqui que tem algumas dúvidas, como a gente já viu em Tertuliano. Ele tinha dúvidas em relação ao quê? Ao tratamento que ele iria dar aos cristãos, que estavam ali causando problemas, causando de algum modo tumultos, tá certo? Por conta da sua fé. Pois quem é mais capaz de guiar a minha incerteza ou de informar a minha ignorância? Né? Aqui ele falando sobre Trajano, né? Uma pessoa que seria aquela que iria guiá-lo, né? Iria orientá-lo. Não tinha ninguém melhor para orientá-lo do que o próprio imperador, é isso que ele está querendo dizer. Sem nunca ter assistido a sequer um julgamento dos cristãos, eu sou ignorante no que diz respeito ao método e aos limites a serem observados tanto na análise quanto na punição. Note que essa parte aqui, ó, sem nunca ter assistido a julgamentos cristãos, é deturpada pelo senhor Miranda e por alguns, que dizem que Plínio não tinha conhecimento de cristãos nenhum, que ele nunca tinha participado, ou melhor, que ele nunca tinha escutado, né, falar sobre algum julgamento cristão. Mas o texto não diz isso. Ele simplesmente diz que ele mesmo não assistiu o julgamento, não que não tenha existido o julgamento. Tanto é que no decorrer da carta vai ficar claro que esses julgamentos já existiam, tá? Ele apenas era ignorante acerca dele mesmo nunca ter participado daqueles julgamentos. Mas ele não está dizendo que nunca existiu, tá? Então eu sou ignorante, ele diz, no que diz respeito ao método e aos limites a serem observados tanto na análise quanto na punição. Ou seja, ele não sabia como lidar com o cristão. Como é que eu vou punir esses cristãos? Se alguma diferença deve ser permitida entre os mais jovens e o adulto, se o arrependimento permite o perdão, ou seja, ele não estava sabendo como lidar com os cristãos. Ou se nada pode salvar o homem uma vez convertido ao cristianismo, ou seja, ele está dizendo o seguinte: será que tem perdão para quem diz que é cristão? Será que a punição para os mais jovens deve ser diferente para os mais adultos? É isso que ele está dizendo, ele está com dúvidas sobre como proceder. Ele já sabia que existia cristão. Como é que ele vai dizer, ele vai fazer uma carta para o imperador falando sobre como proceder com o cristão se ele não conhece os cristãos? Não é? Então, continuando aqui, se a mera declaração solene do cristianismo, embora sem crimes, ou se somente os crimes que lhes são associados são puníveis, em todos esses pontos tenho grandes dúvidas, né? Ele vai dizer. No entretanto, o método que tenho observado com aqueles que têm denunciado a mim, que são cristãos, é o seguinte, veja, o método que tenho observado. Ou seja, ele já sabe que existem julgamentos cristãos ocorrendo, certo? É por isso que ele diz que o que tem observado, o método que tem observado com aqueles que têm denunciado a mim, que são cristãos, é o seguinte: eu lhes pergunto se são cristãos, se confessaram, repeti a pergunta mais 2 vezes, acrescentando a ameaça de punição capital. Ou seja, ele faz várias perguntas. Você é cristão? Se a pessoa confirmar mais 2 vezes, ele vai lá e acrescenta ali a ameaça de punição capital, certo? Ou seja, o simples ato de professar a fé cristã aqui é visto como um crime, tá certo? Caso eles ainda perseverarem, eu os ordenei a execução. Opa, é interessante isso aqui. Pois qualquer que seja a natureza do seu credo, pelo menos não pude sentir nenhuma dúvida de que transgressão e obstinação inflexíveis merecem castigo. Havia outros que também possuíam a mesma paixão, mas sendo cidadãos de Roma, eu os dirigi para aqueles para que lá pudessem ser julgados, né? Essas acusações se espalharam, como é normalmente o caso, a partir da simples investigação do assunto e de diversas formas de corrupção vieram à tona. Um cartaz foi colocado sem qualquer assinatura, acusando um grande número de pessoas pelo nome, ou seja, muitas pessoas estavam sendo acusadas de serem cristãs também ali. A coisa está virando uma bagunça tremenda ali. Aqueles que negaram ser ou ter sido cristãos e que repetiram depois de mim uma invocação aos deuses, ofereceram a adoração a estes deuses, conviam incenso à vossa imagem, que eu tinha juntamente com a dos deuses, encomendado para esta ocasião, e que finalmente amaldiçoaram Cristo,
achei que fosse adequado dispensar-lhes. Ele está dizendo o seguinte aqui, ó. Para testar quem estava ali mentindo ou falando a verdade, ele fez o seguinte: ele obrigava aquelas pessoas que diziam que não eram mais cristãs a adorarem certos ídolos que estavam ali, para provar que de fato eles não eram cristãos. Ah, você está dizendo que não é cristão, então prove. Adore aqui. Por que ele dizia? Porque ele sabia que quem adorava ali, de fato, não era, porque ele sabia, Plínio sabia que os cristãos eles eram tão fervorosos, tão convictos da sua crença, que eles jamais iriam adorar outros deuses, muito menos o imperador. Agora, note essa parte que eu sublinhei aqui, eu vou parar aqui, tá? Outros que foram nomeados por este informante de primeira confessaram ser cristãos, mas em seguida negaram. Verdade, eles tinham sido de persuasão, mas finalmente desistiram de algo que para alguns era de cerca de 3 anos, outro há muitos anos e alguns tanto como 25 anos atrás. Ele está dizendo aqui que estava questionando cristãos que tinham deixado o cristianismo, tinham abandonado a fé há mais de 25 anos atrás. Opa! Essa carta aqui ela foi escrita provavelmente entre 111 a 114, que é quando Plínio morre. Plínio morre, se não estiver enganado, ali em 114. Mas os historiadores colocam essa carta ali em 111, 110, por aí. 110 a 114, certo? Mas a datação mais precisa talvez seja 112. Tá certo? Quando a gente tira aqui de 114, certo? Tiramos aí 25, a gente cai na década de 80 do primeiro século. Certo? Então, ele está assumindo aqui que existiam cristãos que estavam sendo questionados por ele, certo? Que haviam abandonado a fé, ou seja, no caso, cristãos, ex-cristãos, que haviam abandonado a fé há mais de 25 anos atrás. Esses diziam isso. Estavam dizendo, esses ex-cristãos estavam dizendo, olha, eu não sou cristão mais não. Eu abandonei a fé há mais de 25 anos atrás. Certo? Então, ele está sugerindo aqui, certo? Que pessoas que estavam ali sendo investigadas por ele haviam abandonado a fé, o cristianismo, há mais de 25 anos atrás. Contando a partir do momento que essa carta estava sendo escrita ali. Então, isso nos leva para o primeiro século. Então, temos sim uma evidência de cristãos do primeiro século a partir do próprio testemunho de Plínio, o jovem. Tá certo? O Crossan, né, que é um grande estudioso do cristianismo primitivo, ele traz isso na sua obra, O Nascimento do Cristianismo, certo? Eu acho que na página 40, 50, por aí, tá bom? Então, essa é uma evidência muito boa do cristianismo no primeiro século, tá bom? A partir do próprio testemunho de uma pessoa que sequer era cristão. Mas temos também algumas evidências arqueológicas, tá bom? Eu não vou falar sobre todos os testemunhos aqui. Eu poderia, por exemplo, focar, por exemplo, nas documentações acerca do próprio Jesus, tá certo? Mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, analisando os testemunhos de Tácito, tá certo? De Suetônio, do próprio Joséfo e assim por diante. Então, para não ficar muito longo, eu vou deixar essas citações sobre a pessoa de Jesus para depois. Vamos focar aqui apenas mais sobre o movimento cristão, tá bom? Então, para a gente finalizar o vídeo, temos também algumas evidências que poderíamos chamar de evidências arqueológicas, tá bom? Tem um livro muito bom chamado Merece Confiança o Novo Testamento, do F.F. Bruce, tá certo? Que é um grande estudioso do Novo Testamento, onde ele cita na página 122, certo? Aqui no capítulo 8, algumas evidências arqueológicas que mostram, sim, um movimento cristão no primeiro século, ou evidências do cristianismo no primeiro século. Por exemplo, ele cita aqui na página 123, se eu ver se já está na tela aí, eu acho que vocês estão vendo, um importante achado em 1945 de um professor, tá certo? Da Universidade Hebraica, onde este professor, ele encontrou, provavelmente é um arqueólogo aqui, 2 ossuários ou depósitos de ossos humanos na vizinhança de Jerusalém. Uma dessas inscrições parece conter uma oração suplicando o auxílio de Jesus, enquanto a outra é uma petição dirigida a Jesus, no sentido de que a pessoa cujos ossos se acham recolhidos no interior do receptáculo possa ressuscitar dentre os mortos. A data deste achado está sendo foi atribuída ali de 50 depois de Cristo, ou seja, do primeiro século, né?
Então, ele traz várias aqui, ó, várias descobertas. Eu vou indicar o livro para vocês. Eu já falei, né, na verdade, que é o Merece Confiança, o Novo Testamento, do F.F. Bruce. Quem quiser comprar, tá certo? Fica à vontade. Tem PDF também, tá bom? Então, tem muita coisa aqui. Então, a gente já viu, a gente já pode terminar o vídeo aqui, né? Deixa eu tirar aqui da tela, tá bom? Só vá me perdoando aí, tá certo? Eu falo assim meio apressado mesmo, porque isso me empolga muito. Tudo que concerne o cristianismo, a história do cristianismo, eu fico muito empolgado mesmo, tá bom? Enfim, vimos aqui algumas documentações importantes que nos provam que, sim, existiu um cristianismo no primeiro século. E o mais interessante que pouca gente nota é que o próprio testemunho de Plínio, o jovem, nos indica isso. A partir do momento que ele está ali questionando cristãos, alguns cristãos dizem: olha, eu não sou cristão mais não, certo? Eu não sou cristão mais não. Eu já abandonei essa fé há muito tempo, tá certo? Há mais de 25 anos. Então, isso pode ser, né, uma boa evidência de que já existiam cristãos ali no primeiro século, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu acho que deu para entender basicamente aí. Obrigado aí por ter acompanhado até aqui. Deus abençoe vocês. Numa próxima oportunidade estaremos trabalhando com outras questões, tá bom? E é isso. Deus abençoe a todo mundo e valeu.